Presidente Bolsonaro foi entrevistado ontem no Jornal Nacional, que é o maior jornal do país, a maior emissora do país. Nós já sabemos que a Globo está indo ladeira abaixo a cada dia. Nessa última sexta-feira, os jornalistas cruzaram os braços fazendo greve, porque eles querem salários maiores. Já temos visto que eles estão fazendo cortes atrás de cortes nessa emissora. E ontem, nessa entrevista, ficou evidente a hipocrisia, a falta de respeito, a falta de credibilidade, a esquizofrenia do jornalismo brasileiro, principalmente da militância na Globo. Ficou evidente, escancarado. Eles queriam, na verdade, que o Bolsonaro nem fosse para essa entrevista. Quando foi sugerido para fazer a entrevista no Planalto, eles não quiseram, eles disseram: a gente não pode sair daqui, pensando que Bolsonaro não ia na entrevista. Para a infelicidade da Rede Globo, Bolsonaro foi a essa entrevista e se manteve tranquilo, diferente do que ele geralmente é e apresenta ser. Ele ficou ali tranquilo com todos os ataques que ele sabia que viria ali do William Bonner. Então eu quero comentar sobre isso aqui com você. Fica nesse vídeo porque tá muito bom. Eu vou colocar alguns vídeos aqui pra gente e nós vamos falar sobre a hipocrisia do que aconteceu ontem, meus amigos. Antes disso, já me ajuda deixando um joinha nesse vídeo. É rapidinho, você clica aí no joinha, já ajuda bastante o vídeo para que ele possa ter mais entrega no YouTube. E também você pode se inscrever nesse canal para acompanhar os vídeos que saem por aqui, tá? Você assistiu essa entrevista? Você viu alguns cortes? Como que foi? Você assistiu a Globo? Faz anos que eu não assisto a Globo e não foi ontem que eu assisti depois no YouTube. Então, você assistiu? Comenta aqui embaixo pra gente trocar essa conversa, essa ideia. O Milton Neves, de forma magistral, resumiu o que foi a entrevista no dia de ontem. Olha lá, dá uma olhada no que ele escreveu. Parabéns ao William Bonner por ter conseguido falar mais do que um entrevistado hoje no Jornal Nacional. E inventou também a pergunta interminável e lida. Em seguida, resolveu ainda explicar a sua própria e longa pergunta. Ora, nem precisava de entrevistado. Esse foi o resumo da entrevista, se você não assistiu. William Bonner ficava 5 minutos fazendo uma longa pergunta confusa, depois ele tinha que explicar a própria pergunta, e quando o Bolsonaro começava a falar, ele dizia: vamos para a próxima pergunta. A entrevista se resumiu nisso: chacota, sarcasmo e hipocrisia. Bolsonaro está equipado com uma equipe de marketing muito forte, e ele levou nas suas duas mãos algumas anotações. E aí, meus amigos, a grande influencer da esquerda, apoiadora do Lula, ela tirou um print e postou no Twitter a mão de Jair Bolsonaro. Dá uma olhada nisso. E aí ela postou, logo em seguida ela percebeu que caiu no golpe de marketing da equipe de Bolsonaro, porque estava fazendo propaganda gratuita para ele, e ela excluiu a postagem rapidamente. Só que a equipe de Bolsonaro é rápida, a equipe de Bolsonaro é esperta, é lisa, e eles fizeram o que? Eles tiraram print e postaram lá, ó: obrigado. A gente sabe que não é o Bolsonaro que escreve essas coisas, ele tem uma equipe. Mas aí ele escreveu lá: obrigado, Anitta, e postou a foto com a mão dele, que estava escrita algumas coisas. E depois ele escreveu assim: se possível, pesquise sobre os temas. E estava escrito o que na mão dele? Estava escrito Nicarágua, Argentina, Colômbia e Dário Messer. Um marketing gratuito foi feito aqui, tanto pela Rede Globo quanto também pela Anitta. Depois você pode pesquisar o que está acontecendo com esses 4 nomes, como o próprio sugeriu, se possível, pesquise sobre os temas. Já era esse o interesse deles. E a grande influencer, sábia, intelectual Anitta caiu no golpe de marketing. O Roberto Mota escreveu também no Twitter: Escola Globo de Jornalismo, interrompa, ironize, faça careta, dramatize, interrompa de novo, faça gracinhas, insinue,
retire a insinuação, interrompa de novo, cite um rumor como se fosse evidência, interrompa de novo, ou seja, algo simplesmente bizarro e não é novidade para mim e para você, que nós sabemos como tem caminhado a mídia, exceto um ou outro, tá? Exceto um ou outro, mas a mídia, principalmente da Globo, tem sido essa vergonha, tem sido dessa forma totalmente parcial e militante. Agora eu estou esperando, meus amigos, para ver se o Lula vai também, né, na quinta-feira, e como que a Globo vai passar um pano para ele, né? Vamos ver, porque aí sim vai ser um tiro completo no pé, porque dependendo das perguntas que eles fizerem, de como eles se portarem com o Lula, vai ser um tiro no pé. Tudo isso só está fazendo o Bolsonaro crescer. Né, tem sido um tiro no pé da própria mídia, que está desesperada para tentar derrubar Jair Messias Bolsonaro. É um desespero completo e ele só está crescendo com essas atitudes. Agora o ponto alto, meus amigos, que eu quero citar para você, não saia desse vídeo, fica aqui porque agora essa é a melhor parte. Foi quando a dona Renata disse sobre o fique em casa se puder. Isso é uma das coisas mais bizarras que a gente poderia ter visto. O fique em casa, meus amigos, é uma das coisas mais bizarras que nós vimos no nosso país nos últimos anos. Nós sabemos de tudo que aconteceu, nós sabemos que o vírus foi real, nós sabemos que toda a pandemia foi e é real, mas toda essa questão que foi enfatizada, ela vai ser cobrada agora, ela está sendo cobrada agora. E aí, meus amigos, ela simplesmente diz, fique em casa se puder, foi o que foi dito pela Globo. Na verdade não, senhora Renata, não foi isso que vocês disseram, não foi isso que foi feito, na verdade. E eu vou colocar aqui para vocês alguns vídeos para mostrar como isso é mentira. Prepara agora para o primeiro vídeo. Ou seja, o lockdown serviu sim para atrapalhar a nossa economia e contaminar mais pessoas ainda em casa. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. No pico da pandemia, fique em casa se puder. Para que as pessoas pudessem proteger... Olha o fique em casa se puder aí, ó. A pessoa tentando levar o sustento para casa, ó. Fique em casa se puder. A pessoa implorando, o trabalhador implorando. Tentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Sustentar o fique em casa, pico da pandemia, fique em casa se puder. Fique em casa se puder, gente. Olha lá. Tentava de todo jeito salvar as frutas, é carniola. Aí eu te pergunto, essa pessoa que precisa vender uma fruta para levar uma comida para o seu filho, para sua casa no dia, ele fica em casa como? Como que ele fica em casa? Meus amigos, isso é uma coisa bizarra e deixa a gente extremamente indignado. Você percebe que a Globo tem escancarado a sua mentira e a sua hipocrisia. Mas eu vou colocar mais aqui pra você. Aguenta aí, meu amigo. Não sai desse vídeo, não. Aqui, ó. Fique em casa se puder. Fique aqui, ó. Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Você viu algum pobre aqui falando para ficar em casa? Você viu algum cara que vendedor de fruta ambulante falando para ficar em casa? Você viu algum?
Calma, calma. A coisa vai ficar boa agora. Aqui, Econômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no... Não. Olha aqui o Fica em Casa, ó. Licença, você trouxe essas contas aqui? Tá tudo sem pagar. É. Tudo atrasado. Um monte de conta atrasada. Água, luz, IPTU. IPTU que é uns 20, né? Como que eu faço? Se é uma multa, o que é? É um auto de infração, em 30 dias para o senhor pedir cancelamento. Mas Ou seja, o cara tá tudo atrasado. Água, luz, IPTU, aluguel. Aí a pessoa vem e o Fica em Casa, se puder, vem dar mais uma multa pro cara de mais de R$1.000. Ele fala, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho nada nem dentro da minha casa, nem dentro da minha geladeira. E aí a repórter fala, pô, a gente pode ir lá? Aí ele fala, pode ir lá. Olha aqui. Vai lá dentro da casa dele, ó. O cara quase chorando. Por quê? Gente, isso... Você já teve isso? Você já teve falta na tua geladeira, na tua casa? Olha lá, o cara mostrando a geladeira quase chorando, porque não tinha nada dentro da geladeira e dentro da despensa não tinha nada. E aí Fica em Casa, fecha o comércio do cara à força. Não é Fica em Casa se puder não, dona Renata. É obrigado. Olha aqui esse outro caso. Todas as que a gente passa, a gente para e autua. Sim, não. A pessoa tá vendendo, tá no comércio, Pode funcionar assim? É que a gente tá vendendo sabendo com a porta fechada, com grade na frente, só com quadradinho aqui, ó, para ela entregar o produto. E aí a fiscalização veio para multar e fechar. A pessoa chora e implora para não tomar multa e para não fechar o que comércio. até às 8, só por isso que eu tô aberta. As adegas tá tudo aberto. Todas as que a gente passa, a gente para e autua. Vocês não vão multar, né? Sim, é uma alta de infração. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. A gente vai tentar fechar. Não faz isso, por favor, moça. A senhora é minha de família. Eu tenho em casa, eu tenho filho. Dá uma chance, eu não abro mais. Não é uma coisa pessoal com você. Eu sei. É uma pandemia, infelizmente. É uma determinação. Esse é o Fica em Casa se puder. Agora, meus amigos, é o vídeo que eu vou pôr para você principal aqui de hoje. Dá uma olhada nisso e você vai ver se você não é motivo pra gente ficar indignado. Olha só, o que foi passado isso aqui... Isso aqui foi o que o Fantástico passou. Olha lá, dá uma olhada. A recomendação de ficar em casa é geral. E o Fantástico recebeu vídeos de uma turma que está encontrando um jeito de levar numa boa o isolamento. Estou em casa, com a minha família, respeitando a quarentena. Eu, por exemplo, olha, voltei a pintar. O que a gente tem feito para divertir essa mocinha? Muito desenho. Eu tô fazendo, estudando com os meus filhos. Fazer dobradura, que é uma coisa que eu sempre quis fazer e não consegui. Origami, ginástica, pintura, música. Faça o que quiser, mas fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Origami, ginástica, faça o que você quiser, mas fica aí dentro da tua casa, fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fica em casa. Você ouviu? Fique em casa. Faça como os nossos artistas. Use a sua criatividade para passar o tédio. Faça origami, pinte, passe mais tempo com quem você ama. Se bater aquela fominha, não se preocupe. Existem serviços acessíveis de aplicativos que permitem pedir refeições de restaurantes próximos e diretamente do celular. Se bater o tédio, você pode assinar um serviço de streaming para assistir séries e filmes direto da sua TV. Devido ou não, a gente fica em casa, né? E aí a gente vai o quê? A gente vai cozinhar para a família, entendeu? Vou tentar. É algo que deixa a gente indignado. Indignado, essa cambada de gente hipócrita, que eles são ricos, eles são milionários. E aí quando chegou a campanha do Fica em Casa, para eles é muito fácil. Para o senhor Mion, para esses artistas aqui, é muito fácil deles falarem assim, ei, você tem que ficar na tua casa.
Fica em casa, porque ele tem uma mansão, ele tem dinheiro, ele pede a comida, ou ele tem lá uma empregada para trazer a comida para eles ficam lá, agora eu vou cozinhar, agora eu vou fazer. Eles não sabem qual é a realidade do brasileiro. Essas pessoas se fingem que são, que amam o povo, que se importam com o povo, que se importam com os pobres, mas eles não sabem a realidade das pessoas. Essa é a verdade, meus amigos. Eles não sabem, eles não têm ideia de qual é a realidade das pessoas. E toda essa campanha mentirosa, hipócrita, veio à conta, e aí eles querem se isentar da conta, eles querem se isentar dessa dívida. E aí, meus amigos, isso se resume na fala do Jornal Nacional. É o resumo da Globo. Fica em casa se puder. Uma baita de uma mentira, de uma hipocrisia, porque aí joga tudo a culpa para terceiros, mas eles se eximem da culpa. Eles se eximem da culpa e do que é a realidade. Tudo que a gente enfrentou e está enfrentando nesses últimos 2 anos. Não adianta a gente ficar pondo a culpa em um e outro. Nós temos que assumir a responsabilidade. A própria senhora Globo está passando por uma crise que eles nunca viram e só está descendo ladeira abaixo. Isso foi muito bom para a gente deixar mesmo as coisas serem escancaradas por essa mídia vergonhosa que nós temos no nosso país. É lamentável. Essa, porém, é a minha opinião. Gostaria muito de saber também a sua. Deixa aqui o seu comentário abaixo. Não esquece o joinha, que é muito importante, e de verificar se você está inscrito. Inscreva-se aí nesse canal. Um grande abraço para você. Fique em paz.